A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Hoje damos as boas-vindas no programa Sob Escuta da Rádio Observador a José Galamba de Oliveira, que é presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, a APS. Convidámo-lo já há várias semanas para uma conversa mais centrada nos seguros de saúde, mas entretanto Portugal viveu uma das piores catástrofes naturais dos últimos anos, a tempestade Christine e as cheias que se seguiram, e portanto é incontornável que comecemos a nossa conversa por esse tema. Muito bem-vindo. Bem-vindo, bom dia. O presidente de uma das principais seguradoras em Portugal, no início de fevereiro, estimou que a tempestade que atingiu o centro do país poderia levar a que o setor pagasse indenizações na ordem dos 500 milhões de euros. Agora a APS estima um valor mais elevado. Sim, nós temos neste momento uma estimativa superior. Do último avaliação que fizemos em conversas com os nossos associados, estimamos que esse valor possa agora chegar aos 750 milhões de euros. Até 50% acima do valor inicialmente estimado. Certo. E até que ponto é que isso para o setor, quer dizer, até que ponto é que há resseguros e Não, o grosso deste valor está de facto ressegurado. Portanto, essa é eu diria que é uma das características deste setor, do modelo de negócio do setor segurador, é que depois as responsabilidades são partilhadas à escala global, através das grandes seguradoras internacionais, e isso é uma mais-valia para situações como esta, que obviamente o custo não ficará todo em Portugal. Ainda assim, Paulo Fernandes, o líder da estrutura de missão que foi criada, admitiu numa entrevista ao Jornal Público que os danos totais das intempéries podem ascender a 6 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 10 vezes mais estes valores que estamos a falar aqui. Estamos a falar de valores comparáveis uns com os outros ou não? Não, não são comparáveis. Os 6 mil milhões de euros, que neste momento é uma estimativa oficial das perdas económicas totais, tem uma boa parte disso são infraestruturas públicas, nacionais, municipais, etc., estradas, pavilhões, etc., e muitos deles não têm sequer seguro e tipicamente não têm seguro porque o Estado faz muito autosseguro. Não quer dizer que não se possa segurar, mas tipicamente esse tipo de bens não estão ao abrigo de apólices de seguro. Uma base mais comparável pode ser um valor que estará entre os 3,5 mil milhões, os 4 mil milhões, que é neste momento a estimativa que existe para as perdas económicas relacionadas com as habitações e com o mundo das empresas, comércios, indústrias e empresas de serviços. E, portanto, 750 milhões, comparando com os 4 mil milhões, ainda assim há uma boa parte dessas perdas económicas que não estão seguras, e esse é um dos problemas que existe em Portugal, é que de facto a penetração do seguro é muito baixa, portanto há uma lacuna de proteção que é bem abaixo da média que existe na Europa. Falaremos sobre isso. Não é meteorologista, mas queria perceber qual é que é a visão do setor segurador. Considera que este foi um evento normal dentro da variabilidade histórica ou pensa que foi já algo que se encaixa num padrão de maior frequência ou maior intensidade deste tipo de fenómenos? Não, isto é claramente um fenómeno que, enfim, a sua severidade se calhar foi acima do que estaríamos à espera, mas a verdade é que quando nós olhamos aos últimos 20 anos, e nós temos essas estatísticas compiladas dentro da própria APS, nós vemos uma cada vez maior frequência e severidade de fenómenos climáticos. Só para lhe dar uns valores, nós nos últimos 20 anos, em termos de perdas seguras, o setor segurador pagou 1.000 milhões de euros nos últimos 20 anos. 40% disso foi há 20, enfim, na primeira década. 60% disso foi já na segunda década. E, portanto, há claramente um aumento. E agora, a verdade é que num ano estamos, enfim, a 75% desse valor dos últimos 20 anos. Portanto, isto é obviamente um fenómeno extremo. Está a acelerar. Está a acelerar. Mas a frequência está a aumentar, isso é indiscutível. Nós vemos muito mais eventos desta natureza a acontecerem na última década do que há 20 anos atrás. Isso é... Sim. Em comparação, penso que disse que o evento pior neste aspecto, que compara com os tais 750 milhões que estima de indenizações, foi os incêndios de 2017. Em 2017, o valor total assumido pelas seguradoras foram de 250 milhões de euros.
Não tinha havido nos últimos 20 anos nenhum evento com custo superior a esse para o setor segurador. Portanto, este, enfim, ultrapassou e... Três vezes. Só para também ter uma base de comparação, nós tivemos o Leslie, que foi também uma tempestade que entrou mais ou menos também na zona centro aqui há uns anos atrás. O valor nesse ano foram 100 milhões de euros. Só para dar outro valor de comparação, o ano passado tivemos 2 eventos em Portugal. A tempestade Martinho, foi em março de 25. Tivemos depois também uma depressão Claude já no final do ano, outubro, novembro do ano passado. Esses 2 somados são 100 milhões de euros. Portanto, agora, quando estamos a falar em 750 milhões, estamos a falar de outra ordem de magnitude. E um evento que, obviamente, não é expectável que aconteça no próximo ano e nos próximos 2, é óbvio. Ou seja, eles vão sendo mais frequentes, mas o nível de severidade ultrapassou todas as expectativas. Já passou mais de um mês. Qual é que é o balanço que faz da forma como o setor segurador lidou com este problema, a forma como conseguiu gerir as intempéries e, ao mesmo tempo, manter também o serviço, digamos, normal no resto do país, não é? Porque o país não parou, não é? Sim, é verdade. Isto foi um desafio tremendo, porque, obviamente, ninguém está preparado para uma catástrofe desta dimensão, em que ainda por cima os impactos... houve o evento do Christine, mas depois houve uma série de outras tempestades que vieram logo a seguir e, portanto, prolongaram esta situação crítica ao longo de pelo menos 2 semanas e portanto e sabemos que houve uma quebra de comunicações, estradas ficaram, zonas do país inacessíveis, portanto, mesmo havendo alguma participação de seguro, nós não conseguíamos, os peritos não conseguiram ao local ver o que é que estava a passar, ou as pessoas não conseguiram sequer reportar e assinar os seus seguros porque não tinham comunicações ou não tinham eletricidade. Foi de facto uma dimensão tremenda tudo isto. Mas o setor foi muito rapidamente apercebendo-se da dimensão desta situação, e em especial no Distrito de Leiria, porque também já agora, do número de participações que entraram, que até à data foram cerca de 150 mil, metade delas, um bocadinho mais de metade delas foram no Distrito de Leiria. Portanto, o grande impacto foi naquele distrito. Depois tivemos, obviamente, o Distrito de Santarém também com um impacto importante, de Lisboa, especialmente a zona do Oeste, Coimbra, etc. Mas o grande impacto foi em Leiria. Estamos a falar em Leiria. E a verdade é que se movimentaram rapidamente equipas multidisciplinares para o terreno, compostas por peritos, gestores sinistros, gestores comerciais, equipas de suporte administrativo, etc. Muitas companhias montaram em contentores postos de atendimento, carrinhas móveis que andaram nas freguesias precisamente a tentar apoiar quem mais precisava. E, portanto, houve ali uma mobilização muito importante. No caso dos peritos, enfim, os peritos estão espalhados um pouco por todo o país. Portanto, houve a necessidade de realocar essas pessoas de outras zonas do país para reforçar... Mas lá está, descuraram um bocadinho a atividade normal, não é? Continua a haver tivemos acidentes. que nos ajustar um bocadinho, porque obviamente naquele momento a capacidade e a urgência da resposta era muito grande naquela zona e esse esforço foi feito. E depois foi feito um segundo esforço, foi um esforço de simplificação. As equipas para o terreno tinham autonomia para tomar decisões rápidas, especialmente nos danos de montante mais pequeno. Houve danos que foram... enfim, que não houve necessidade de peritagem, a participação foi feita com base em fotografias ou vídeos, foi efetuado, foi indenizado o lesado, muitas vezes em 48 horas e, portanto, tudo isto foi muito agilizado, que esse era o grande objetivo, era tentar mais rapidamente tentar resolver o problema junto de quem mais precisava. Estamos a falar com José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, a APS. Eu queria só perguntar-lhe o que é que o setor aprendeu, de um modo geral, que lições é que tirou de uma situação muito grave, que é relativamente concentrada geograficamente, mas que acabou por testar os limites das empresas seguradoras. Não, o que nós sentimos, e isso não é uma coisa de agora, já sentimos nos últimos anos, é que nós em Portugal precisamos de ter algo mais estrutural em termos de resposta para situações como esta. A penetração do seguro é muito baixa. Nas habitações, tipicamente só metade das habitações em Portugal é que têm seguro. E que é obrigatório, não é? É aquelas que têm hipoteca, aquelas que têm hipoteca, tipicamente são obrigatórias. Ou então que estejam em regime de propriedade horizontal, que tipicamente nas zonas urbanas é o mais frequente, nos prédios, nos apartamentos, etc. Isso também tem que ter um seguro. Mas há metade das casas não tem qualquer seguro. Mas metade das casas em Portugal não tem qualquer seguro. Nós tivemos 90 mil participações relacionadas com habitação, o que quer dizer que se aplicarmos uma regra muito simples, provavelmente o impacto foi em 180 mil casas. E, portanto, as outras 90 mil, as pessoas vão ter que suportar os custos económicos disto. E a verdade, e o mesmo se passa nas empresas, ainda que a penetração dos seguros, apesar de não haver números muito finos,
é um bocadinho superior, não estará um bocadinho acima dos 50%. De qualquer forma, o que é que nós achamos? É que numa situação como estas, o seguro é muito importante, é a forma mais rápida das pessoas voltarem à normalidade das suas vidas, poderem ser ressarcidas das perdas económicas e não estarem à espera do Estado. Porque esse é um problema, é que o Estado tem, obviamente... para já o Estado tem como prioridade resolver o problema das infraestruturas públicas e tendencialmente vai estar preocupado numa situação de catástrofe, e aqui viu-se um pouco isso, mas eu nem quero pensar num sismo, o que é que podia acontecer. Mas o Estado, tipicamente, numa situação desta, está preocupado em recuperar tudo aquilo que é público, as estradas, a rede elétrica, os comboios, as escolas, os hospitais, etc. E acaba sempre uma segunda prioridade tudo o que é habitações e a parte mais privada. Essa tem de facto ser a responsabilidade de cada um. Eu acho que há aqui um exercício de literacia, de risco que é preciso incutirmos na população em geral, nos empresários, em que há forma de nos protegermos. Nós temos que conhecer os riscos que corremos e que temos que comprar-se com o seguro para nos protegermos de situações como essa e não estar à espera de mais um apoio e mais um subsídio para que, quando há uma situação, enfim, tentar resolver o meu problema. Certo, o problema também muitas vezes é que existe uma percepção que as seguradoras, não sei se foi o caso aqui, dir-me-á se foi ou não, as seguradoras às vezes para pagar é mais difícil, não é? É preciso, colocam alguns entraves. Não, eu acho que isso é um bocadinho um mito, porque nestas situações, a verdade é que quando vamos para o terreno, o dinheiro que chegou às famílias em grande medida hoje em dia e às empresas através de adiantamentos, os processos de sinistros das empresas são sempre bastante mais complexos. Complexos na medida em que muitas vezes envolvem maquinarias específicas, é preciso vir em orçamentos do lado de fora e tudo demora mais tempo para fechar o processo. Mas o que as empresas de seguros estão a fazer, estão a adiantar, com base em estimativas muito preliminares, estão a adiantar fundos. Não estão à espera. Não estão à espera. Guardar a mão no... Não estão à espera que se feche o processo para se pagar a indenização. Portanto, estão a adiantar valores por conta da indenização final. E a verdade é que se for para o terreno, hoje em dia, os dinheiros que estão a chegar às famílias e às empresas são as das seguradoras. O Estado tem um processo que é mais lento, que eu também percebo, porque tem regras muito mais finas de controle para onde é que vão os fundos, etc. E portanto, acaba tudo por ser bastante mais lento. Uhum. Portanto, nós temos uma das lições que nós tiramos, e eu acho que o poder político agora percebeu também, nós temos vindo a defender que em Portugal é necessário termos a funcionar um sistema de proteção de riscos catastróficos para situações como esta, para grandes eventos climáticos ou o evento sísmico. Mas o que é que aconteceria na prática? As empresas do setor iam contribuir para um fundo, as pessoas iam contribuir, o Estado ia contribuir. O que é que acontece na prática, para quem não está muito atento a essas discussões? Tipicamente, isto há modelos muito diferentes, mas aquele modelo que nós preconizamos em Portugal é que isto obriga a que o Estado, enfim, através de um processo legislativo, cria uma entidade que vai gerir um determinado... é um sistema para todos os efeitos, mas vai gerir determinados montantes relacionados com a componente catastrófica de fenómenos climáticos ou fenómenos sísmicos. Basicamente são estes dois grandes riscos que podem ter uma dimensão catastrófica. Isto parte do princípio em que cada pessoa tem que segurar o seu bem, a sua habitação, a sua loja, a sua empresa e, portanto, a componente relacionada, de prémio relacionada com esta cobertura de natureza catastrófica é canalizada para este sistema e este sistema faz várias coisas e, portanto, uma delas é comprar seguro internacional. A tal forma que existe de mitigar o risco. Mitigar o risco e diversificar o risco à escala global. E a segunda, obviamente, com o excedente é ir acumulando num fundo. Estes fundos lá fora existem em muitos outros países que, obviamente, eles vão acumulando ao longo dos anos capital e para poderem ser disponibilizados mais rapidamente. E o que é que isto traz? Isto obriga um alargamento da base de quem contribui, porque torna obrigatória a cobertura para fenómenos de ou seja, as pessoas pagar, o Estado pagar, as empresas pagar. Todos pagamos um bocadinho para que aqueles que precisam, porque na determinada zona do país tem uma situação catastrófica, haja fundos de uma forma mais controlada. Porque sem isso o que acontece é olhar para o Estado, olhar para a União Europeia. Isso que acontece é que aqueles que têm seguro, depois recebem os seguros, dão uma ajuda, e temos aqui depois um segundo problema, que é, às vezes, os capitais dos seguros são insuficientes, isso é uma outra dimensão do problema que podemos falar, mas acima de tudo está-se à espera, de mais uma vez, é de fundos públicos do Estado português ou da Comunidade Europeia
quando em determinadas situações também. Mas é isso que acontece quando acontecem estas catástrofes? Isto que aconteceu, o Estado disponibilizou um pacote de ajudas, no caso das empresas basicamente são linhas de crédito, é sempre um problema. Portanto, o que é preciso é responsabilizar os negócios e as empresas que têm que fazer no seu interesse próprio, que façam esse seguro. Sabemos que para algumas famílias, e por exemplo no caso das habitações, eu acho que isso é um tema importante, porque nós defendemos a obrigatoriedade, mas há aqui dois problemas que tem que se pensar numa solução. Estas soluções existem lá fora e em muitos outros sítios, que não temos que inventar nada, temos que perceber o que é que funciona e o que é que se pode aplicar em Portugal. É perceber que, por um lado, ao tornarmos obrigatório a cobertura de fenómenos da natureza para as habitações, provavelmente pode haver famílias com carências que não conseguem comprar o seguro. Essa é uma realidade que nós sabemos que Portugal existe, realmente quem vive de pensões muito baixas, etc., mas que tem a sua própria casa. E, portanto, temos que, dentro do mecanismo deste sistema de proteção de riscos catastróficos, temos que encontrar um mecanismo de solidariedade, de apoio a quem precisa, por um lado, e depois temos uma segunda situação, que também são habitações que estão ou construção ilegal, ou construção em leitos cheios que têm um risco muito alto e que, portanto, tipicamente têm prémios muito altos, e que também tem que se arranjar uma situação, porque, obviamente, muitas das situações que às vezes estão construídas em leitos cheios, elas estão legalmente construídas, foram licenças atribuídas há muito tempo e, portanto, temos todos, enquanto sociedade, a assumir isso. E, portanto, mas isto são situações que hoje em dia há soluções para elas e, portanto, isto não deve inibir a ideia de que o seguro deve ser uma obrigatoriedade para que todos aqueles que têm uma casa ou que têm um negócio. Mas, no caso dos sismos, e até é curioso que há poucas semanas a APS estava a ter uma conferência no Centro Cultural de Belém e houve um sismo durante essa conferência. Tem havido alguns progressos nesta matéria ou não tem? A APS está a lutar há muito tempo por isso. Vê alguma coisa a surgir nesse aspecto? Nós temos de facto vindo a defender a criação deste sistema de proteção de riscos catastróficos. A nossa prioridade número 1 é que aquilo tivesse um pilar sísmico como a primeira fase e depois sempre assumimos que um pilar 2 seria para os riscos climáticos, poderiam ficar para uma fase seguinte. A verdade é que isto, e apesar das propostas que fomos fazendo ao longo dos anos, não captou a atenção política. Isto tem que haver sempre um momento, tem que entrar na agenda política. E a verdade é que esta tempestade, este comboio de tempestades trouxe isso para a agenda política. Eu já ouvi o Governo falar de que isto agora é uma prioridade e não é uma prioridade só de risco sísmico, portanto, aquele que nós entendemos que tínhamos numa fase 2, de facto, agora adquiriu uma urgência grande e, portanto, temos que avançar o pilar sísmico e o pilar climático ao mesmo tempo, parece-me óbvio. E é isso que estamos neste momento a trabalhar. Mas vê um progresso nessa aspecto? Vejo um progresso. No governo anterior, se calhar, o que é que sentiu? Sentiu que não havia abertura? Não, porque nunca foi a prioridade. Eu acho que agora todos perceberam que é preciso fazer alguma coisa. Eu já ouvi vários membros do governo, inclusive o Primeiro-Ministro, a falar na necessidade de termos um mecanismo de proteção de riscos catastróficos, que aliás o programa, o PTRR, fala nisso, tem lá especificamente. Mas o governo anterior não falava nisso? O governo anterior não falou nisso e os anteriores, apesar de haver disso até constar num documento que foi uma estratégia nacional para a proteção civil preventiva, um documento que foi aprovado em 2022 que falava da criação de um sistema de proteção de riscos catastróficos, na prática ficou no papel. Mas a ASF há poucos anos apresentou um plano ao governo, ainda no tempo do governo anterior, não saiu nada daí? Apresentou ao governo na altura e foi entregue no Ministério das Finanças uma proposta concreta, estava focada no risco sísmico. E agora o que a ASF está a fazer precisamente é alargar o seu âmbito para incluir os fenómenos climáticos. E está confiante que vão passar do discurso para as ações? Eu estou mais confiante porque também tenho tido algum diálogo com os partidos na Assembleia da República e também eu vejo isto hoje em dia muito presente nas agendas políticas dos principais partidos. Temos de fazer um curto intervalo. Estamos a conversar com José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores. Já voltamos. Mentira. Mentira. Em todas as salas de yoga havia um pequeno altar com uma foto do grego. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. A escola é um povo com muitos tentáculos. Se corta um, os outros continuam. No último episódio, a máquina não para. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores. Falámos na primeira parte sobre, basicamente, o rescaldo da tempestade Christine e das intempéries que se seguiram. Nesta segunda parte eu queria falar consigo sobre outro tema. Eu recordo-me que há poucos meses, no final do ano passado, o novo presidente da ASF, o regulador dos seguros, Gabriel Bernardino, disse numa entrevista ao Jornal de Negócios que o preocupava o risco de os seguros de saúde poderem tornar-se incomportáveis para a maioria das pessoas, ou que então as seguradoras iriam optar por reduzir os benefícios e as comparticipações. É um receio que faz sentido na sua leitura? Bom, o seguro de saúde em Portugal tem determinadas características, que é um seguro anual, não é um seguro plurianual e, portanto, basicamente todos os anos, no cálculo do prémio para esse ano, leva-se em conta a sinistralidade passada, por um lado, e obviamente o aumento de custos que muitas vezes vem do lado dos prestadores dos serviços médicos, das clínicas, dos hospitais, etc. Temos tido em Portugal, tivemos de facto a seguir a 2022 ali uns picos de inflação em que os custos médicos dispararam brutalmente e obviamente que isso teve que ser refletido no prémio do seguro. As seguradoras têm uma vantagem que, a verdade, tudo tem algum poder de negociação junto desses prestadores, mesmo dos grandes grupos. Quem é que tem mais poder de negociação? As seguradoras ou os... Bom, isso é sempre relativo, mas a verdade é que seguramente que tem mais poder do que se individualmente cada um tivesse que fazer essa negociação. E, portanto, esse aumento não foi na totalidade repercutido nos prémios, mas a verdade é que houve aumentos importantes. E nós temos uma situação que em Portugal, e acho que é importante realçar isto, praticamente metade dos prémios, aliás um pouquinho acima de metade dos prémios são seguros de grupo, são seguros das empresas. Sim. E portanto aí temos também, as próprias seguradoras têm um poder de negociação mais limitado e as empresas muitas vezes, para controlarem também esse aumento em termos de custo para ela, aí muitas vezes como é que se resolveu o problema foi de facto reduzindo alguma cobertura ou reduzindo alguns capitais. Do lado das empresas, portanto, isso é uma realidade que aconteceu frequentemente. Do lado dos particulares, tipicamente, a maior parte dos seguros mantiveram-se, os particulares assumiram esse custo adicional, mas têm também, hoje em dia, isso, quando comparamos capitais médios dos seguros de grupo ou os capitais médios dos seguros particulares, os dos particulares têm capitais mais altos e têm mais coberturas, estão mais protegidos para todos os efeitos do que muitas vezes... Mas então o receio de Gabriel Bernardino faz sentido ou não? Numa ótica de médio prazo, longo prazo? O receio faz... Vamos lá ver, nós temos um problema em Portugal, é que temos uma população a envelhecer e, portanto, nós temos uma situação em que a média etária dos beneficiários de seguros de saúde nas carteiras de seguros... Tende a crescer. Todos os anos cresce um bocadinho. E, obviamente, que isto não é um problema no próximo ano, nos próximos 3, mas se calhar nos olharmos a 10 ou a 15 ou 20 anos, muitas das pessoas que hoje têm os 40 anos vão estar nos 60 e vão ter depois outro nível de consumo relacionado com o tema da saúde, porque, enfim, vivemos hoje mais, e ainda bem que assim é, mas também isso implica muitas vezes, são doenças crónicas que são identificadas, as demências, as oncologias, enfim, que hoje em dia têm tratamento, mas têm tratamento às vezes custoso e que sobre vários anos. Portanto, é uma realidade. É uma realidade que no médio prazo a tendência destes custos é de subida, mas obviamente que isto, vamos lá ver, as imunizações ou o que é pago a quem tem seguro de saúde, obviamente é financiado pelos prémios de todos que contribuem naquele ano e, portanto, há aqui um equilíbrio técnico que as seguradoras têm que manter para honrar as suas responsabilidades. Agora, isto leva-nos a pensar como é que se resolve este problema. Pois. E resolve-se este problema, se calhar, pensando em seguros plurianuais, como existem em muitos outros países, em que nos anos, enfim, em que não é um seguro anual, mas é um seguro em que há um compromisso mais de longo prazo entre
quem compra o seguro e a seguradora, e, portanto, as pessoas têm um pagamento mais alisado, ou seja, enquanto começamos a pagar todos mais alguma coisa enquanto somos mais novos, e vai-se criando uma provisão para que nos momentos mais tarde que precisamos de mais ajuda, os aumentos depois não sejam tão grandes. Daí implica não mudar de seguradora? Sim, obviamente, ou pelo menos se mudar de seguradora. Por exemplo, na Irlanda tem um esquema que quando se muda de seguradora, há uma componente do prémio que está provisionada que vai atrás, que se consegue levar para outra seguradora. Portanto, essa responsabilidade que a seguradora já tem por ter cobrado algo mais e que criou uma provisão relacionada com um determinado indivíduo ou um determinado grupo de indivíduos, poder ser transferida porque é um direito seu. Há muitos modelos e este, se calhar, é um exercício que vale a pena fazer cá em Portugal, porque, na verdade, como isso é indiscutível, que o modelo atual tem alguns problemas no médio e longo prazo, isso é indiscutível. Sim, segundo dados da própria ASF, nos últimos 5 anos o preço médio das apólices por pessoa dos seguros de saúde privados subiu quase 41%. Mesmo tendo em conta que houve um surto inflacionista pelo meio, né, todos sabemos. O que é que explica este aumento? Há pouco falou sobre o aumento dos custos dos serviços médicos, o envelhecimento da população, mas o que é que justifica? Houve, de facto, duas principais razões que justificam estes aumentos. O primeiro, como há pouco falei, é o custo dos prestadores que nos chega. Do lado dos hospitais, das clínicas, etc. O custo de fazer exames médicos, as análises, tudo isso tem tido uma inflação grande. Mas tem um segundo, que é a frequência de utilização do seguro. Quando nós comparamos o número de pessoas que têm hoje seguro e que de facto utilizam o seguro, que está na ordem dos 75%, quando nós comparamos quando era há uns anos atrás, esse número subiu bastante. E subiu pela dificuldade de acesso do SNS. Portanto, há de facto, venderam-se mais seguros. Hoje em dia, os seguros de saúde cobrem um maior número de beneficiários em Portugal. 4 milhões? Acima já dos 4 milhões. Que foi um aumento grande nas últimas, pelo menos o aumento significativo foi nos últimos 5 anos, mas subiu praticamente 1 milhão e tal de novos beneficiários. Portanto, esse foi uma realidade, mas a verdade é que havia pessoas que até tinham seguro, mas que continuam a ir ao SNS e, portanto, deixaram de ir ao SNS, porque já não conseguem marcar uma consulta, ou o médico lá está, o médico filho já se reformou e agora não tem outro, enfim, há muitas razões. O acesso tornou-se mais difícil. E estes novos compraram seguro precisamente para poderem ter acesso a saúde porque não conseguem no SNS. Portanto, estas dificuldades sentidas do SNS estão a ser compensadas pelo setor privado e as pessoas compram o seguro por isso. E, portanto, obviamente que essa frequência que aumentou, portanto, não há, por um lado, aumento de custo, mas também, como há mais frequência, há mais gente a utilizar, isso tem um impacto, obviamente, nos prémios. Então, qual é que é o papel do regulador quando se fala em aumentos de prémios? Qual é que deve ser o papel da regulação? O papel da regulação aqui é um papel acima de mais do que claro, é supervisionar. Se aquilo que está a ser feito é razoável. Mas quando vemos o presidente, neste caso, o novo presidente da ASF, no fundo, veicular esta preocupação é mais do que uma preocupação de uma pessoa normal, não é? Não, é uma preocupação, seguramente que é uma preocupação, a preocupação do Dr. Gabriel Peroni também é a nossa preocupação, é como é que damos mais proteção às pessoas no médio e longo prazo. E essa, obviamente, porque obviamente não é sustentável pensar que conseguimos aumentar todos os anos 20% ou 30%, ou 10% ou 12%, ou o que for, numa forma continuada. E, portanto, há aqui uma preocupação de criarmos soluções para que as pessoas possam continuar a comprar seguro e estar protegidas, ou pelo menos terem a opção de comprar, porque o SNS continua lá e é muito importante que continue, mas pelo menos ter uma opção, uma alternativa para aquelas que faz sentido procurar uma alternativa. E, portanto, eu enfim, diria que neste momento não há muito... nós temos feito alguns trabalhos, fizemos um levantamento de como é que funcionam os seguros saúde em muitos países, que, como digo, há formas muito diferentes do próprio modelo de suporte, mas a verdade é que, e em Portugal, a supervisão pode, obviamente, e deve olhar qual é que é o resultado técnico deste ramo, e esses números o regulador tem-os e recebe-os todos os anos, e perceber se há ali uma situação estranha de abuso de preços. O que eu posso lhe garantir é que não há. Nós tivemos anos em que os resultados técnicos do ramo de saúde foram 0 ou até negativos no passado. E, portanto, a nossa preocupação, obviamente, é criar as condições para honrar as responsabilidades quando nós
quando nós fazemos um seguro, obviamente estamos a assumir a responsabilidade de pagamento de um conjunto de prémios para uma pessoa em situação de necessidade. E portanto, no final do dia, isto tem que equilibrar. E por isso é que há aumentos, basicamente. Não é por uma questão de margens? Não é por uma questão de margens, mas não, aliás, o que eu estou a dizer é que se forem ver os resultados técnicos, não estão lá as margens nos últimos anos. A ASF lançou há uns meses o chamado seguro de saúde padrão. Sim. Como é que está a ser a adoção por parte das empresas? Está a haver procura e oferta também? Eu não tenho informação da oferta, sim que há. Enfim, eu recordo-me que pelo menos há uma seguradora que anunciou recentemente que tem essa oferta no mercado. Eu suponho que haverão outras também a preparar, porque isto é uma coisa que ainda tem poucos meses. Procura, eu admito que também haverá, mas não tenho muita informação sobre isso. Aquilo é um seguro que eu acho que é, enfim, tem a grande virtude é poder permitir a comparabilidade entre vários seguros. Mais fácil, porque obviamente os seguros de saúde são diferentes entre as várias seguradoras, o nível de coberturas, o nível de capitais, e eu reconheço que se calhar aí às vezes pode ser difícil às pessoas perceberem como é que este compara com aquele. E aquilo ali basicamente o que dá é um padrão, enfim, em termos de capitais, em termos de coberturas, portanto, para aquele conjunto de coberturas e aquele padrão, haver uma mais fácil comparabilidade. Mas não está a arrancar de forma muito rápida, pois não? Não está, porque a verdade é que... não seria de esperar que avançasse mais rápido? A verdade é que eu acho que aqui, vamos lá ver, há mais uma vez, temos aqui duas realidades. Os seguros de grupo não encaixam naquele padrão de todo. Os seguros de grupo são seguros muito customizados à realidade da empresa. Nós temos, se formos para uma empresa tecnológica com médias etárias de 30 ou 40 anos, são baixas, as coberturas que procuram são umas determinadas. Se for para empresas onde a média etária é 50 ou 60 anos, as coberturas já são outras. Não encaixa ali, é mais para as pessoas. E depois é mais para o indivíduo. O indivíduo, aquele que já tem seguro, percebem que muitas vezes a cobertura que têm hoje não é a cobertura padrão, é acima da cobertura padrão. E se calhar não estão preparados ainda para fazer essa... Quer dizer, pode ser interessante para comparar, a perceber se a sua seguradora tipicamente estará... enfim, para aquele padrão onde é que ela está, mas na prática isso não implica que eu vá agora alterar o meu seguro para um seguro padrão. Porque tipicamente isso seria perder alguma cobertura. Certo. Mas no terreno nós temos visto é que esta procura pelos seguros de saúde está a gerar também algumas, eu não digo idiosincrasias, mas até dificuldades. Ou seja, vemos que há algumas especialidades, por exemplo, como a dermatologia e outras, vemos que há no setor privado médicos que simplesmente deixaram de dar consultas com seguros. O que é que explica este fenómeno e até que ponto é que pode alastrar-se? Não, essa é uma preocupação que existe. Eu sei que enfim, isto é um tema mais de contratualização entre a seguradora e o prestador. Portanto, nós, a associação, não temos aqui um papel, isto até por questões de concorrência não queremos ter nenhuma intervenção, mas sabemos que isso é uma realidade que está a acontecer, sabemos que as seguradoras estão a falar com os prestadores porque é uma preocupação, obviamente que as seguradoras querem dar o acesso a todos os... Mas porquê é que acontece? Não, isto muitas vezes são temas internos dos próprios prestadores de serviços, que levam alguns médicos a optar por dizer, eu para aquela seguradora não trabalho, eu só trabalho se puder faturar a totalidade do valor da consulta diretamente. E portanto, mas isso são temas que eu sei que estão a acontecer em algumas especialidades, isso é muito, muito evidente. É uma preocupação do setor, mas que está a ser endereçado bilateralmente entre seguradoras e os seus prestadores. Mas no fundo o que estamos a falar aqui é de garantir que o seguro continua a ser um instrumento de inclusão e não de exclusão na sociedade. Sim, e eu acho que apesar de tudo hoje há vários estudos que demonstram que este, por exemplo, nos pacotes de remuneração das empresas, isto é um benefício mais valorizado que há uns anos era ter um automóvel, agora não, é ter um seguro de saúde. Portanto, as pessoas continuam a valorizar o seguro. E enfim, nós queremos continuar que assim seja, que as pessoas deem valor àquela, enfim, este mecanismo de partilha de responsabilidade. E, portanto, obviamente as pessoas, quando têm um seguro, depois pagam uma franquia, pagam uma consulta a um preço mais simpático, mas têm acesso, obviamente, alargado a uma rede de prestadores maior do que o SNS, e é um conjunto de médicos que podem também escolher. É a liberdade de escolha. Eu espero que isso continue por muitos e bons anos, porque isso tem sido o que tem diferenciado o seguro de saúde, que de resto, nos últimos 7 ou 8 anos, é o ramo que tem mais crescido em Portugal. O ano passado
teve um crescimento mais modesto, de 12%, no ano anterior tinha tido 18%, e obviamente este crescimento tem duas componentes, uma é a tal inflação de custos em termos de prémio, mas outros são de facto pessoas a entrar no seguro, mas como digo, é o seguro que tem mais crescimento, neste momento é o segundo seguro mais importante na carteira das seguradoras, a seguir ao seguro automóvel, o que dá bem a ideia da importância que a sociedade em geral dá a este produto. Mas é um sintoma das fragilidades do SNS, ou não? É um sintoma sim, claramente. O que nós sentimos é que tem havido uma dificuldade de acesso, uma dificuldade em marcar consultas, e somente em consultas de especialidade do SNS, a falta de médicos de família. Hoje há muitas famílias que o seu médico de família é alguém no privado. No privado. Pelo facto de não ter um médico de família no SNS. E, portanto, isso levou claramente, nós temos consciência, isso levou claramente, e em especial a seguir à pandemia, que o número de novos seguros tenham sido subscritos, e temos mais beneficiários em consequência dessa preocupação das pessoas com a sua saúde, dão um valor muito grande à sua saúde, e querem pelo menos ter uma alternativa ao SNS. No dia em que precisarem, ter pelo menos uma alternativa. Olha, se isto não consigo marcar um SNS, então marca daquele lado. Sim, a questão é que muitas vezes, quando são problemas de saúde muito graves, recorre-se ao SNS, ou não? E às vezes até com o mesmo médico, não é? Em que o médico dá as consultas pelo privado. Bom, e depois há casos que sabemos e que são noticiados, mas aí a entidade reguladora da saúde tem tido um papel importante, e eu acho que é importante que continue a ter. A complexidade dos atos médicos hoje em dia já não era, enfim, não tem esse mito como tinham há uns anos atrás, em que quando se é complicado vai-se para o público. Hoje em dia, os grandes grupos hospitalares estão muito bem apetrechados, têm os melhores médicos, e nesse aspecto não creio que haja já essa diferenciação ou que deva haver essa preocupação para as pessoas relativamente ao tipo de tratamento que possam ter no privado quando comparado com esse. Eu queria só terminar a entrevista perguntando sobre o ano 2025. Queria perguntar se já existem números sobre a atividade do setor segurador, se os lucros subiram, se a produção subiu. A produção subiu. Nós não temos ainda números fechados dos resultados. Enfim, as Assembleias Gerais ainda vão acontecer agora durante o mês de março. Daqui a mais umas semanas teremos uma visão mais concreta disso. Mas a verdade é que os números subiram. Na área vida tivemos um aumento de 17,8%, muito alavancado em produtos de capitalização, que são seguros financeiros, que as pessoas aplicam a 3 anos ou 5 anos, muitas vezes com indexações a taxas de produtos subjacentes, etc. Os PPRs cresceram 11%, tiveram um crescimento menor do que o ano anterior, mas também em algum crescimento. Portanto, isto é a área vida, que é a área dos seguros, acima de tudo, dos seguros financeiros. Depois há, ainda dentro da área vida, há os seguros de vida-risco, que são tipicamente aqueles associados. Então, é um seguro de vida típico associado ao crédito à habitação, que nesse caso teve um crescimento de 6,5%. Não faz sentido, tendo em conta a atividade no crédito à habitação. Portanto, normalmente, se há mais crédito ou menos crédito, flutua em função desses créditos. Uhum. Na área não vida, houve um crescimento de 10%. O ano passado foi idêntico ao de 2024, também foi 10%, números redondos. Há ali um ponto acima, um ponto abaixo, mas é à volta dos 10%. O automóvel a crescer também 12%. O multirriscos a crescer 8%, os acidentes de trabalho a crescer 8,5%. Tudo mais que a inflação. Tudo mais que a inflação. E a doença, portanto, os seguros de saúde a crescerem os tais 12%, como há pouco mencionei. Todos eles crescem mais que a inflação, mas também crescem porque, apesar de tudo, há mais seguros. Os acidentes de trabalho crescem porque são em função da massa salarial. Quando a massa salarial sobe, os salários mínimos, etc., obviamente que esse sobe também. O automóvel, porque também quando vão-se vendendo carros novos e, portanto, os capitais vão sendo atualizados, também tudo isto é uma ajuda. Mas no cômputo global, crescimentos muito alinhados com os que tínhamos em 24, com exceção do seguro de saúde, que em 24 tinha 18% e abaixou para 12%. Foi a única 2026? diferença. E 2026 como é que está a ser? 2026, o primeiro mês, porque também o mês de fevereiro ainda acabou muito cedo, não temos números, mas a primeira vez os números mantêm os ritmos de crescimento do ano anterior. Mas estão vários anos a crescer mais do que a inflação, não é? Estamos vários anos a crescer mais que a inflação, o que denota que, apesar de tudo, há algum aumento de penetração do setor do seguro na economia portuguesa e na sociedade em geral.
muitas vezes por atualização de capitais ou simplesmente porque são novos seguros. Mas ainda assim, como há pouco mencionava, nós estamos bem abaixo da média europeia. Portanto, há aqui um caminho a percorrer até termos uma sociedade mais protegida e mais resiliente. Portanto, há aqui, de facto, uma preocupação de todos. E aqui, a própria associação, nós temos aqui muitos programas relacionados com a temática da literacia e do risco, para vários públicos e para várias audiências onde este tema é abordado, que isto é um tema de cada um se preocupar com aquilo que é seu, com o seu património. Acho que é no interesse de todos estarmos todos mais protegidos para situações de infortúnio. Muito obrigado. Tivemos connosco José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, a APS. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Observador. Muito obrigado.